Nenhuma eliminação é positiva, mas o Corinthians ganhou uma segunda pré-temporada. Né? E para o Antônio Oliveira vão ser dias de trabalho valiosos para poder trabalhar o time pensando nas outras competições. Em 2014 foi um ano que o Corinthians também, com o Mano Menezes na época, foi isso que eu estava falando. Né? Eu estava lá e usou esse período para fazer isso, para contratar. Exato. Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E hoje vamos estar vendo o que a imprensa está falando sobre a eliminação da equipe do Corinthians no Campeonato Paulista. Para o Corinthians estar passando, precisava do Mirassol tropeçar, coisa que aconteceu, né? Perdeu para a Portuguesa. Só que o Inter de Limeira também precisava tropeçar, né, pessoal? Porém, eles acabaram ganhando o jogo de hoje em cima do Ituano por 2-0. E assim eliminou o timão aí do Campeonato Paulista. E vamos ver o que a imprensa então tá falando sobre isso. O Corinthians venceu, a Portuguesa ajudava o Corinthians nesta questão de classificação. Bateu o Mirassol 1-0 hoje, mas aí o outro jogo envolvendo a Inter de Limeira, também personagem deste grupo C, eliminou o Corinthians do Campeonato Paulista. A Inter de Limeira que recebeu o Ituano e venceu 2-0. Gustavo Bochecha e Albano marcaram os gols desta partida, que deram a vitória à Internacional de Limeira, e aí, matematicamente, o Corinthians não avança mais para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mais cedo, Portuguesa e Mirassol. Injusto, porque a Inter está fazendo um baita campeonato. Uma grande organizado. Inclusive, nas primeiras rodadas ali, andou perdendo alguns pontos que, por desempenho, não deveria ter perdido, que foi melhor que alguns adversários em alguns jogos. E agora tá com a faca e o queijo na mão, né? Como diz lá no Seus Interior. Interior, respeito interior. É que pega o Santos, né? Tá aí, ó. Vamos lá, ó. A classificação do grupo é essa. Ó. O Bragantino na liderança também, portanto, já garantiu que avança a próxima fase. E depois vem Inter de Limeira e Mirassol. Pelo número de vitórias, né? Então a Inter tá classificada, né? Exato. E aí o Corinthians eliminado, então, nesta primeira fase já de Campeonato Paulista. A última rodada no próximo final de semana. Ainda tem bastante coisa para acontecer nesse Paulistão. Gente brigando por classificação, também contra o rebaixamento, enfim. Mas o Corinthians, portanto, agora vai cumprir tabela contra o Água Santa no próximo domingo. E a Lusa, com a vitória, se garante na primeira divisão. Importante, né? Pois a Lusa passava por momentos bem ruins. Série D. Porque avança as quartas de final. Então é um dia fantástico para a Portuguesa, para sua torcida tão apaixonada. A gente viu a torcida fazer uma festa tão bonita agora no Clássico com o Palmeiras, né? E agora vai aí pegar o Santos, que é a grande campanha dessa fase de classificação. É um jogo para quem curte história do futebol, quanta história para contar a gente vai ter nesse duelo de quartas de final, né? Muito bem. E esse Corinthians aí, então, amigos, fora desta próxima fase de Campeonato Paulista, trabalhar, organizar esse começo de trabalho mesmo, que a gente já vê um norte dado aí pelo Antônio Oliveira, enfim, ainda gente chegando, gente estreando, vai ter um tempinho aí fora dessa fase de mata-mata do Paulistão. E assim, quando eu falo que tem um lado bom nessa eliminação, acho que poucas vezes eu falei isso aqui. Eu vivi uma parada muito parecida quando eu estava lá, que eu chego no final de 2013, aquele fim de feira e tal, o clube decide fazer uma reformulação total. A gente cai na primeira fase do Paulista e aí depois a gente faz um brasileiro com vaga para Libertadores. E esse período, pelo menos naquela época, foi muito bem utilizado, chegaram reforços, inclusive, na época, reforços do próprio Campeonato Paulista. A gente fez um amistoso contra o Audax do Fernando Diniz, no CT. Foi a primeira vez que eu vi o Fernando Diniz de perto. Olha que essa coisa muito louca. Então, assim, é usar esse período da maneira melhor possível. Seja para treinar, para fazer uma mini pré-temporada. A gente não tem uma pré-temporada real no Brasil, nem chama de pré-temporada. E continuar mexendo no elenco, né? O Corinthians ainda está aí mexendo, alguns jogadores chegaram, vão ganhando ritmo, vão conhecendo o clube. É isso. O Corinthians não fez por merecer essa classificação, por mais que tenha crescido legal agora nessa reta final. É um time ainda muito instável. O jogo de hoje mostrou isso. Ganha uma segunda... Nenhuma eliminação é positiva, mas o Corinthians ganhou uma segunda pré-temporada. Né? E para o Antônio Oliveira vão ser dias de trabalho valiosos para poder trabalhar o time pensando nas outras competições. Em 2014 foi um ano que o Corinthians também, com o Mano Menezes na época, foi isso que eu estava falando. Eu estava lá e usou esse período para fazer isso, para contratar. Exato.
Red Bull Bragantino e Inter de Limeira já no grupo do Corinthians garantidos, porque o primeiro critério de desempate, vitórias, né? Mesmo que o Mirassol vença na próxima rodada, não chega ao mesmo número de vitórias. Então é isso, pessoal, não teremos o Corinthians aí nos quartos de final do Paulistão, né? Com isso também eles acabaram perdendo a vaga, pelo menos provisoriamente, para a Copa do Brasil, né, pessoal? Coisa que aconteceu com o Santos no ano passado. E vamos ver, né, o que vai ser do Corinthians aí nesse Brasileirão. Aí vocês vão conseguir vaga para a Copa do Brasil e fazer uma boa temporada. Mas então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.